número de denúncias ao TRE por troca de acusações e ofensas, principalmente na internet, de deputados ao novo presidente. Você já sabe quantos candidatos deve escolher nessas eleições? E ainda mais de 100 mil pessoas devem ser afetadas pela vazante dos rios no interior do Amazonas. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Faltando menos de 2 semanas para a votação do primeiro turno, cresce o número de processos no TRE. Segundo especialistas, esse é o período em que a disputa eleitoral fica bem mais acirrada e não faltam denúncias de propaganda irregular, acusações e ofensas pessoais entre os candidatos. Até o momento, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas recebeu cerca de 200 representações envolvendo propaganda política irregular e direito de resposta. A maior parte é sobre ofensas feitas na internet. No que concerne a propaganda irregular, que não tem direito de respostas, ela pode ser julgada até o dia das eleições, né? Até o dia do segundo turno. Em relação ao direito de resposta, ele deve ser julgado até o momento em que essa veiculação ilícita está sendo noticiada, né? Então, enquanto ela for noticiada, o candidato tem esse direito de representar, né, de judicializar junto à Justiça Eleitoral. Além da Justiça determinar a retirada do material ofensivo de circulação, os responsáveis podem ser multados em até R$80 mil. O TRE também recebeu processos de coligações acusando candidatos majoritários a usarem de maneira irregular o tempo de TV e rádio. Por exemplo, usando o espaço destinado a deputados federais e estaduais, além do que a lei estipula. Lembramos que a maioria dos programas pagos dos proporcionais estaduais e federais são feitos pelos majoritários, que contratam também a produtora para fazer o seu programa e também dos proporcionais. Então, nesse sentido, também a Justiça Eleitoral tem que ficar muito atento a isso, porque certamente esse tipo de artilharia, esse tipo de estratégia política de guerra, certamente será utilizado. Faltando pouco para o pleito, este tipo de infração pode ficar ainda mais recorrente. Segundo este cientista político, é nesse momento da campanha em que os candidatos costumam trocar farpas e acusações. Nesse momento, a Justiça Eleitoral e os outros candidatos, e a própria sociedade tem que ficar muito atento a isso, para saber o que é legal, o que é ilegal, o que é jogo sujo, o que não é jogo sujo, o que é verdade e o que é mentira, porque a eleição promete ser uma das mais disputadas das últimas eleições no estado do Amazonas. E o TRE disponibiliza na internet um treinamento para quem ainda não sabe quais os cargos que vão ser escolhidos nestas eleições. A dúvida entre alguns eleitores ainda é grande. Nas ruas, não é todo mundo que consegue responder com convicção quais os cargos disponíveis para votação neste pleito. Para governador e presidente só. Sabe que tem que votar para 2 senadores? São para 2? Eu não sei, não. Quem ainda tem dúvida pode treinar o voto na internet. O TSE disponibilizou esta plataforma que simula a votação com candidatos fictícios. O primeiro cargo a aparecer na tela é o de deputado federal, com um número de 4 dígitos. Em seguida, o de deputado estadual, com 5. E antes de votar para governador e presidente, o eleitor precisa escolher ainda 2 senadores. Aqui são 3 dígitos. Cada estado da federação ele possui um número igual de senadores, sendo que é 3 para cada estado. O Amazonas tem 3, o Amapá tem 3, porque eles representam o estado e não a população. Na escolha desses senadores, nós escolhemos a cada 4 anos um senador e nas próximas 4 anos nós escolhemos 2 senadores. Em específico, nessa eleição, nós iremos escolher 2 senadores. O eleitor, ao se dirigir à urna eletrônica, ele vai escolher o seu primeiro senador e depois disso vai escolher o seu segundo senador. E já que são muitos números para lembrar, na hora de ir às urnas o eleitor pode levar uma colinha. Lembrando que as anotações só podem ser feitas em papel, nada de levar celular para a cabine.
é importante que ele não tente decorar, né? Ele pode fazer essa anotação em um papel, em branco, né? Pode até ser mesmo no seu santinho, na parte de trás, ele colocar a numeração correspondente do seu candidato, e também a Justiça Eleitoral também vai disponibilizar uma colinha específica da Justiça Eleitoral que ele também vai poder preencher isso. E agora você acompanha a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para amanhã. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas concede entrevista a um jornal pela manhã. Berg da UGT, candidato do PSOL, faz viagem ao município de Itacoatiara. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, reúne pela manhã na sede do partido. À tarde, concede entrevista ao Cidade Alerta Amazonas na TV A Crítica. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. Pela manhã, o candidato Sidney Cabral, do PSTU, concede entrevista a uma emissora de rádio. À tarde, faz panfletagem no bairro Santo Agostinho. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz caminhada pela manhã e à tarde. Ainda durante a tarde, concede entrevista a um portal local e tem reunião na Zona Norte. E o deputado estadual e candidato ao Senado Federal Luiz Castro, de 59 anos, sofreu infarto ontem à noite. Ele ia participar de um compromisso político quando começou a passar mal. E um dos motivos do abalo seria a notícia da morte de um cunhado dele. A assessoria informou que o deputado passou por um procedimento de cateterismo. Hoje à tarde está lúcido e tem um quadro de saúde estável, mas ainda deve cumprir recomendação médica de repouso total. Por causa dessa situação, segundo a assessoria, as agendas de atividade de campanha do candidato vão ser mantidas e cumpridas pelos candidatos a suplentes e coordenadores de campanha. Agora vamos às principais notícias do norte do país com os repórteres da Record TV. Polícia Federal deflagra operação para desarticular uma organização criminosa que teria desviado 5 milhões de reais em recursos públicos que deveriam ser destinados à educação básica. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaituba e Jacareacanga. Segundo as denúncias, empresas fantasmas foram criadas para participar de licitações nas prefeituras da região entre os anos de 2015 e 2016. Elas concorriam entre si apenas para dar legalidade ao processo. Os investigados podem responder por organização criminosa, fraude à licitação, peculato e ainda falsidade ideológica. De Belém, Priscila Amaral. Em Roraima, uma agência bancária foi invadida por assaltantes na capital Boa Vista. O crime ocorreu em horário de atendimento ao público. Pelo menos 2 malotes com dinheiro e armas dos vigilantes foram levadas pelo grupo. Não há informações sobre o valor contido nos malotes. Após o assalto, a agência encerrou os atendimentos. A suspeita é que membros do crime organizado estejam envolvidos na ação. A polícia investiga o caso. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. Um homem morreu após ser apedrejado e baleado no meio da rua. De acordo com a perícia, Israel Loyola de Matos foi atingido na cabeça com um pedaço de concreto e mais 2 tiros de arma de fogo. O delegado da Polícia Civil investiga a relação do crime com uma tentativa de homicídio que aconteceu no último sábado. De Palmas, Cíntia Miranda. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja e a residência que fica nos fundos da loja. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para conter o incêndio. A preocupação era que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas. De acordo com informações, o fogo teria começado logo após a queda de um raio. O fogo acabou destruindo toda a loja, mas não houve feridos. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Depois do intervalo, mais de 100 mil pessoas devem ser afetadas pela seca dos rios do interior do Amazonas. É daqui a pouco, agora em Manaus, são 6h09, a Crítica na TV volta já.